Olá, amigos cafeicultores, tudo bem? Pense em um nutriente bacana, um nutriente que você já usa há muitos anos e ele tem a capacidade de nutrir sua lavoura, proteger ela de doenças e ainda traz um vigor, melhora o sistema imunológico da planta. E se algum dia você parar de usá-lo, eu te garanto que no máximo 2 anos você vai se arrepender e vai voltar a aplicá-lo. Pois é, já descobriram o que eu estou falando? Mais uma dica, ele traz muitos benefícios para a cafeicultura, mas se você não tomar alguns cuidados, ele vai trazer algumas desvantagens. Ele é o cobre. Você acertou? Então, esse é o assunto do Gustavo Ranó Café de hoje. Desde o início da cafeicultura, quando apareciam as primeiras doenças, as primeiras ferrugens, era necessário fazer o controle. O único recurso que tínhamos na época era o cobre. Talvez você não vai se lembrar, mas já ouviu falar das famosas caudas bordalesas, onde o produtor aplicava 3, 4, 5 vezes para poder ter o controle da ferrugem. E era realmente bem eficiente. Só que tudo vai mudando, vai se adaptando, as doenças foram aumentando, foram modificando, ficando mais resistentes. Mas aí você me pergunta, o cobre então não serve mais? Serve sim, mas tratar só com ele, esquece. A eficiência será muito baixa, mas ele tem o potencial de ajudar no controle. Então vamos ver como é que é esse funcionamento. Mas antes, senta o dedo no like. Não dá trabalho nenhum e você ajuda o canal e os outros cafeicultores, já que o YouTube vai entender que esse vídeo é bom e ainda indica para outros produtores. E não deixe de se inscrever também e comentar. Ah, tem as nossas redes também no Instagram, TikTok e Facebook. Lá tem conteúdo dinâmico e inédito. O cobre tem a ação que a gente chama de multissítio e protetor. Como assim? Ele tem uma capacidade de controlar ferrugem, cercóspora, foma, bactéria, antracnose e outras doenças. E ele tem um potencial de controle quando a doença está no começo, querendo entrar na lavoura, bem lá no início. Depois o clima vai ficando mais favorável à doença. Realmente, essa capacidade de proteção vai diminuindo. Mas no nosso primeiro momento que a doença chega, você já tem como fazer uma camada protetora no café, pulverizando ela com cobre. E a gente chama de multissítio, justamente porque tem essa capacidade de ter esse controle amplo de várias doenças e bactérias. Aliás, ele é o multissítio mais usado para a finalidade de controle amplo. Hoje em dia, nós temos várias fórmulas diferentes de cobre. Temos o hidróxido de cobre, o óxido cloreto de cobre, temos o óxido cuproso, sulfato de cobre e várias outras fórmulas. E o jeito de aplicar, a época, a dose, varia muito de agrônomo para agrônomo. Cada técnico tem seu jeitinho especial de trabalhar com cobre, mas sempre de uma maneira que traga resultado. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com 2 aplicações de cobre no período de agosto até setembro. Ou seja, nesse momento de pré-florada, pós-florada ou início da granação. Eu acho esse período mais eficiente. Depois dessas épocas que eu citei, eu evito usar. Só uso em casos específicos. Mas em todas as situações, a gente trabalha com 2 concentrações altas em 2 aplicações. E atenção, isso acontece em todos os anos. Tem agrônomo que gosta de trabalhar com cobre praticamente em quase todas as pulverizações. Eu não concordo. E fico preocupado e vou explicar o motivo. O cobre tem várias vantagens, mas por outro lado, ele tem um efeito colateral. Ele tem a capacidade de estimular, de fortalecer 2 pragas complicadas na cafeicultura: o bicho mineiro e os ácaros. Então, o uso em grandes quantidades pode trazer alguns desequilíbrios e criar alguns problemas. Presta bem atenção que essas informações são muito importantes. Normalmente, em áreas que são mais frias, mais úmidas, onde a praga como bicho mineiro e ácaros são menores, a gente pode usar mais o cobre. Já em áreas que são bem mais quentes, mais secas, e o problema principalmente é ácaro e bicho mineiro, a gente usa menos cobre. Mas é sempre interessante trabalhar com ele. Eu vou contar uma história, isso deve ter acontecido há mais ou menos uns 15 anos. Teve uma época que deu uma incidência de bactéria de Pseudomonas no sul de Minas inteirinho. Praticamente todas as lavouras de café tinham a bactéria. Alguns tinham poucas, mas outras até derretendo por causa da enorme quantidade de Pseudomonas. E aquilo me chamou muita atenção na época,
porque raramente você tinha uma lavoura que não tinha nada dessa doença. E aí eu fui com um cafeicultor, um senhor idoso, bem de idade, e acredite, as lavouras dele estavam intactas, sem sinal nenhum de bactéria. Aí eu fui tentar entender. Nesse período, como tinha muito triazol e estrubulina no mercado, e esses produtos tinham uma eficiência boa no controle das doenças, e nessa mesma época o cobre estava ficando muito caro, tinha subido muito o preço dele. Antes ele era um produto barato, mas acabou ficando mais caro. E o que aconteceu? Todo mundo deixou de usar o cobre e ficou apoiando apenas os produtos à base de triazol e estrubulina. E como não tinha mais essa ação protetora, o clima ficou favorável e a bactéria aumentou e se alastrou. Naquele dia eu percebi o tanto que o cobre é importante e necessário. E é muito importante que você esteja atento a essas mudanças nas aplicações dos produtos. Pesquisas, estudos e inovações são para isso. Há 25 anos eu sou apaixonado por estudar o pé de café. Respiro a cafeicultura quase todo dia, o tempo todo, e a gente vai aprendendo muita coisa. Por isso eu decidi dividir esse conhecimento com vocês. É uma forma de criar um legado e isso que a gente quer fazer dessa vida. O que a gente ensina e passa para frente. Por isso que eu te convido a passar 3 dias, mais de 20 horas comigo. E em um formato dinâmico que vai fazer total diferença na sua vida. Essa mudança já aconteceu com mais de 100 cafeicultores. E eu tenho certeza que você será o próximo. Ele consegue traduzir coisas muito técnicas numa linguagem muito simples, coisas inovadoras. E eu confesso, fiquei bastante impressionado. Para mim foi um divisor de águas. Ele tem a vivência e ele tem o teórico. Muita informação, muito conhecimento, novos métodos. E com conteúdo. E traz praticidade, Orientar melhor o produtor. Tomar decisões mais O seguras. conhecimento que foi compartilhado aqui, eu não aprendi na faculdade. E a terceira edição da imersão presencial que vai acontecer em Varginha, nos dias 26, 27 e 28 de janeiro. Não perca essa oportunidade de aprender na teoria e na prática. Você vai aprender a tomar decisões corretas na cafeicultura e isso vai trazer lucro e mais segurança. Clique no link que está na descrição do vídeo e ele vai te levar direto para a nossa equipe que vai te explicar todos os detalhes. Inicialmente eram 40 vagas só, mas ela se esgotou rapidamente. Então resolvi abrir mais 10 e elas já estão acabando. Então aproveite para entrar em contato e garantir mais conhecimento, avanço e sucesso na cafeicultura. Te espero em janeiro, hein? Hoje eu dou assistência em muitas áreas de café e praticamente nenhuma tem problema grave de bactéria. Mas há muitos anos eu faço pelo menos 2 aplicações com dose mais alta de cobre e o problema da bactéria realmente diminuiu. Além também de toda a nutrição equilibrada que ajuda muito nesse complemento e no controle de doenças do café. Na hora que você for comprar o cobre, converse bem com o seu engenheiro agrônomo. Temos muitas tecnologias de cobre onde você não vai precisar trabalhar com dose muito elevada. A pesquisa mostrou para a gente que doses mais baixas às vezes têm o mesmo efeito que produtos com doses mais altas. Normalmente, os produtos quelatizados são mais eficientes. Mas alerta que é muito importante ver as pesquisas antes. Inclusive, no Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras desse ano, teve muito trabalho com o uso do cobre. E isso acaba nos ajudando muito na tomada de decisão. Lembrando que é sempre interessante trabalhar com cobre via foliar. Ele no solo não vai ter boa eficiência, principalmente se o solo estiver com muito resíduo orgânico ou matéria orgânica. Certamente esse cobre vai ligar a matéria orgânica e não vai chegar nas raízes das plantas, onde é o nosso principal objetivo. Então é sempre trabalhar com ele via foliar para que ele tenha o melhor efeito. Via foliar você consegue ter o efeito nutricional e o efeito de proteção contra doenças. No solo, ele não é indicado, mas se por um acaso você tiver que trabalhar com ele só no solo, ele vai servir um pouco de nutrição e também um pouquinho da imunidade. Isso mesmo. O cobre ajuda muito a criar um sistema imunológico nas plantas. Por isso que é tão interessante fazer ele via foliar por vários anos seguidos, para construir essa imunidade. Com isso você vai construindo um sistema imunológico mais forte, onde a própria planta ajuda a controlar as doenças que incidem nela. Pessoal, hoje eu vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se curtiram, já sabe. Senta o dedo no like e dá aquela força para o nosso canal que está só começando. Ele tem pouco mais de um mês e ainda é um bebê. Mas eu e toda a equipe estamos muito felizes e satisfeitos com o retorno de vocês. E não deixe de seguir também as outras redes sociais. Tem muito conteúdo lá também.
Um forte abraço para você e até no próximo Gustavo Renault Café.